Imagine sobreviver a uma das maiores tragédias marítimas da história moderna. Enfrentar águas geladas do Mar Báltico, lutar contra a morte por horas e conseguir ser resgatado quando poucos tiveram essa sorte. Agora imagine que, anos depois, esse mesmo sobrevivente encontra a morte de forma ainda mais irônica e perturbadora, afogado em uma simples banheira de hotel. Esta é a história real e assombrosa de Andrés Tami, um homem que desafiou o destino uma vez, mas não conseguiu escapar dele para sempre. Se você está curioso para descobrir os detalhes chocantes dessa história bizarra, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe até o final, porque o que você vai ouvir é tão surreal que parece ficção, mas infelizmente é completamente verdadeiro. Era setembro de 1994, quando o ferry MV Estônia iniciou sua viagem noturna rotineira entre Tallinn, na Estônia, e Estocolmo, na Suécia. O navio, construído em 1980, era considerado uma das embarcações mais modernas e seguras do Mar Báltico, transportando regularmente passageiros e veículos entre os países nórdicos. Naquela noite fatídica, 989 pessoas estavam a bordo, incluindo 803 passageiros e 186 tripulantes, todos confiantes de que chegariam ao destino na manhã seguinte. Entre esses passageiros estava Andrés Tami, um estoniano de meia-idade que fazia a travessia por motivos pessoais. O mar estava agitado, com ondas de até 4 metros de altura, mas isso não era incomum para a região naquela época do ano. O Estônia era robusto o suficiente para enfrentar condições muito piores, ou pelo menos era o que todos acreditavam. A atmosfera a bordo era típica de uma viagem noturna. Alguns passageiros jantavam no restaurante, outros assistiam ao entretenimento no salão principal. Muitos já haviam se recolhido aos seus camarotes para dormir durante a travessia de aproximadamente 15 horas. Por volta da 1h da manhã de 28 de setembro, o impensável aconteceu. As fechaduras da porta da proa do navio, que protegia o convés de carros, começaram a falhar sob a pressão das ondas violentas. A água do mar começou a invadir o convés inferior, onde estavam estacionados caminhões e automóveis. O peso adicional da água fez com que o navio começasse a inclinar perigosamente para a direita. Em questão de minutos, a situação se deteriorou drasticamente. O sistema elétrico falhou, mergulhando grande parte da embarcação na escuridão total. Os passageiros foram despertados pelo som ensurdecedor de metal sendo retorcido, carros deslizando e o barulho terrível da água invadindo os compartimentos. O caos se instalou instantaneamente. Muitas pessoas ficaram presas em seus camarotes devido à inclinação severa do navio, que rapidamente atingiu ângulos impossíveis de navegar. Os corredores se transformaram em armadilhas mortais, com móveis, bagagens e até mesmo pessoas deslizando violentamente. Andrés Tami estava entre aqueles que conseguiram sair de seu camarote nos primeiros momentos críticos, uma decisão que literalmente salvou sua vida. O processo de evacuação foi caótico e desesperador. A inclinação extrema do navio tornava quase impossível chegar aos botes salva-vidas no lado esquerdo da embarcação. Muitos botes do lado direito eram inacessíveis devido ao ângulo do navio ou foram danificados durante o processo de afundamento. Andrés conseguiu chegar ao convés superior, onde se deparou com uma cena apocalíptica. Pessoas gritando em pânico, famílias sendo separadas pela força da gravidade e da água, tripulantes lutando desesperadamente para lançar os poucos botes salva-vidas disponíveis. A temperatura do ar estava próxima de 0 grau e a água do Mar Báltico estava a apenas 12 graus Celsius, uma temperatura que poderia matar uma pessoa em menos de 1 hora por hipotermia. Mesmo assim, muitos passageiros se viram forçados a pular na água gelada, pois era a única alternativa ao afogamento certo dentro do navio que afundava rapidamente.
Andrés tomou a decisão crucial de se lançar ao mar, uma escolha que poucos sobreviventes fizeram e ainda menos conseguiram sobreviver para contar. Na água gelada e revoluta, Andrés enfrentou a luta mais difícil de sua vida. As ondas de 4 metros o jogavam para todos os lados, enquanto a hipotermia começava a atacar seu corpo implacavelmente. O frio extremo causa uma reação fisiológica conhecida como choque de água fria, que pode causar hiperventilação descontrolada, perda de coordenação motora e, eventualmente, perda de consciência. Andrés conseguiu se agarrar a destroços flutuantes do navio, incluindo pedaços de madeira e outros objetos que haviam sido ejetados durante o naufrágio. Durante horas intermináveis, ele lutou para manter a cabeça fora da água, resistindo aos efeitos devastadores do frio e do cansaço extremo. Ao seu redor, podia ouvir os gritos de outros sobreviventes que gradualmente foram diminuindo conforme sucumbiam às condições impossíveis. A escuridão da noite tornava a situação ainda mais desesperadora, pois era impossível saber se havia ajuda a caminho ou se ele morreria sozinho naquelas águas mortais. O MV Estônia afundou completamente em apenas 1 hora após o início da tragédia, levando consigo a grande maioria das pessoas que estavam a bordo. O resgate chegou quando Andrés já estava no limite de suas forças. Helicópteros de resgate, finlandeses e suecos, chegaram ao local do naufrágio após receberem sinais de socorro, mas encontraram um cenário devastador. A operação de salvamento foi uma das maiores já realizadas no Mar Báltico, envolvendo dezenas de embarcações e aeronaves de múltiplos países. No entanto, devido às condições extremas e ao tempo limitado que uma pessoa pode sobreviver em águas tão frias, apenas 137 pessoas foram resgatadas com vida das 989 que estavam a bordo. Andrés foi encontrado em estado crítico, sofrendo de hipotermia severa, exaustão extrema e múltiplos ferimentos causados pelos destroços e pela luta para se manter à tona. Ele foi imediatamente transportado para um hospital na Finlândia, onde permaneceu internado por várias semanas. Sua recuperação foi lenta e dolorosa, tanto física quanto psicologicamente. Sobreviver a uma tragédia de tal magnitude deixa cicatrizes profundas na alma de qualquer pessoa, e Andrés não foi exceção. Após sua recuperação, Andrés se tornou uma das poucas pessoas que poderiam contar em primeira mão o que realmente aconteceu naquela noite terrível. Sua história foi documentada por jornalistas, investigadores e historiadores interessados em preservar o testemunho dos sobreviventes. O naufrágio do MV Estônia se tornou uma das piores tragédias marítimas da história europeia moderna, comparável em escala ao naufrágio do Titanic. Investigações subsequentes revelaram falhas estruturais no sistema de fechaduras da proa, problemas de design e possíveis erros de manutenção que contribuíram para a catástrofe. Andrés participou de algumas dessas investigações, fornecendo detalhes cruciais sobre os momentos finais do navio e as condições enfrentadas pelos passageiros. Sua experiência se tornou um testemunho valioso não apenas para entender o que aconteceu, mas também para melhorar os protocolos de segurança marítima em todo o mundo. Durante os anos seguintes ao naufrágio, Andrés tentou reconstruir sua vida normal, mas carregar o peso de ser um dos poucos sobreviventes de uma tragédia tão massiva não é uma tarefa fácil. Muitos sobreviventes de desastres enfrentam o que os psicólogos chamam de síndrome do sobrevivente, um tipo de transtorno de estresse pós-traumático caracterizado por sentimentos de culpa, depressão e ansiedade relacionados ao fato de terem sobrevivido quando tantos outros morreram. Andrés lidou com essas questões psicológicas complexas enquanto tentava seguir em frente com sua vida. Ele se mudou de emprego e fez o possível para deixar o passado traumático para trás.
No entanto, eventos traumáticos dessa magnitude deixam marcas permanentes na psique humana, e é impossível simplesmente esquecer ou superar completamente experiências tão extremas. A vida de Andrés, nos anos seguintes, foi relativamente tranquila comparada ao drama que ele havia vivenciado. Ele evitava viajar de navio sempre que possível, uma reação compreensível para alguém que havia enfrentado uma experiência tão terrível no mar. Suas poucas aparições públicas eram relacionadas a memoriais ou eventos comemorativos em honra às vítimas do Estônia. Ele se casou, tentou estabelecer uma rotina normal e, superficialmente, parecia ter conseguido superar o trauma e seguir em frente. Amigos e familiares relataram que, embora ele raramente falasse sobre a tragédia, era evidente que o evento continuava a assombrá-lo de maneiras sutis. Ele desenvolveu certas fobias relacionadas à água e demonstrava sinais de ansiedade em situações que lembravam, mesmo remotamente, a experiência do naufrágio. Em 2004, exatamente 10 anos após o naufrágio do MV Estônia, Andrés Tami fez uma viagem de negócios para um hotel em Helsinki, Finlândia. Era uma viagem de rotina, sem nada de especial ou ameaçador. Ele chegou ao hotel no final da tarde, fez o check-in normalmente e subiu para seu quarto. Testemunhas relataram que ele parecia estar em bom estado físico e mental, sem sinais de depressão ou comportamento suicida. Após jantar sozinho no restaurante do hotel, ele retornou ao seu quarto por volta das 9 horas da noite. O que aconteceu a seguir permanece um mistério que desafia qualquer explicação lógica. Na manhã seguinte, quando Andrés não apareceu para o check-out nem respondeu às chamadas telefônicas, a administração do hotel decidiu verificar seu quarto. Usando a chave mestra, entraram no quarto e fizeram uma descoberta chocante. Andrés Tami estava morto, afogado na banheira do banheiro do hotel. A cena era desconcertante para todos os presentes. Não havia sinais de luta, violência ou qualquer indicação de que outra pessoa estivesse envolvida. A banheira estava cheia de água e Andrés estava submerso, mas as circunstâncias pareciam impossíveis de explicar racionalmente. A investigação policial que se seguiu foi minuciosa, mas levantou mais questões do que respostas. A autópsia não revelou evidências de drogas, álcool em quantidades significativas, ou qualquer condição médica que pudesse explicar como um homem adulto e saudável poderia se afogar em uma banheira de hotel. Não havia ferimentos que sugerissem violência e todas as evidências físicas indicavam que ele estava sozinho no quarto. A porta estava trancada por dentro, sem sinais de arrombamento. As investigações consideraram várias possibilidades: acidente, suicídio ou até mesmo causas médicas súbitas como derrame ou ataque cardíaco, que poderiam tê-lo feito perder a consciência na banheira. No entanto, nenhuma dessas explicações se adequava completamente às evidências encontradas. A teoria mais plausível, segundo os investigadores, era que Andrés havia sofrido algum tipo de episódio médico súbito enquanto tomava banho, possivelmente relacionado ao estresse pós-traumático ou a alguma condição cardíaca não diagnosticada. O estresse extremo vivenciado durante o naufrágio poderia ter causado danos físicos de longo prazo que não eram aparentes externamente. Alternativamente, alguns especialistas sugeriram que ele poderia ter experimentado um flashback traumático ou ataque de pânico relacionado à água que o deixou temporariamente incapacitado. A ironia cruel da situação não passou despercebida por ninguém. Um homem que havia sobrevivido às águas mortais do Mar Báltico, lutando por horas contra ondas gigantescas e frio extremo, morreu afogado em alguns centímetros de água morna em uma banheira de hotel. A morte de Andrés Tami chocou profundamente a comunidade de sobreviventes do MV Estônia e todas as pessoas que conheciam sua história.
para muitos, parecia uma crueldade cósmica que desafiava qualquer senso de justiça ou lógica. Sua morte trouxe à tona discussões sobre os efeitos de longo prazo de traumas extremos e como experiências devastadoras podem continuar a afetar as pessoas anos ou até décadas depois. Alguns psicólogos especializados em trauma sugeriram que a morte de Andrés poderia ter sido uma manifestação extrema e tragicamente irônica de transtorno de estresse pós-traumático, onde o subconsciente recria ou revive aspectos do trauma original de maneiras imprevistas e destrutivas. A história de Andrés Tami se tornou um caso estudado em círculos acadêmicos interessados em sobrevivência, trauma psicológico e as maneiras misteriosas como o destino parece operar. Sua vida representa tanto o triunfo extraordinário do espírito humano sobre circunstâncias impossíveis, quanto a fragilidade fundamental da existência humana. Ele provou que é possível sobreviver ao impensável, mas sua morte também demonstrou que, às vezes, não podemos escapar completamente das sombras de nossas experiências mais extremas. Sua história levanta questões profundas sobre destino, coincidência e a natureza inexplicável de certos eventos que desafiam nossa compreensão racional do mundo. O legado de Andrés Tami é complexo e multifacetado. Por um lado, ele representa a incrível capacidade de resistência humana e a força de vontade necessária para sobreviver em condições que mataram centenas de outras pessoas. Por outro lado, sua morte prematura e inexplicável serve como um lembrete sombrio de que a vida pode ser imprevisível e cruel de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Sua história continua a fascinar e perturbar pessoas ao redor do mundo, não apenas pelos detalhes dramáticos, mas pela questão fundamental que ela levanta. É possível verdadeiramente escapar do nosso destino, ou certas experiências nos marcam de maneiras que eventualmente nos alcançam. Não importa o quão longe tentemos correr. A morte de Andrés também destacou a importância de cuidados de saúde mental adequados para sobreviventes de traumas extremos. Muitos especialistas argumentaram que sua morte poderia ter sido evitada se ele tivesse recebido acompanhamento psicológico mais intensivo e de longo prazo após o naufrágio. Sua história se tornou um caso de estudo para a necessidade de protocolos mais robustos de apoio a sobreviventes de desastres, reconhecendo que os efeitos de traumas severos podem se manifestar de maneiras imprevistas anos após o evento original. Esta história extraordinária e perturbadora de Andrés Tami nos lembra da fragilidade da vida humana e da natureza imprevisível do destino. Um homem que desafiou a morte nas águas geladas do Mar Báltico, que lutou contra probabilidades impossíveis e conseguiu sobreviver quando quase 1000 pessoas pereceram, encontrou seu fim de uma maneira que parece quase impossível de acreditar. Sua vida e morte continuam a gerar debates sobre coincidência, destino e os mistérios inexplicáveis que às vezes cercam a existência humana. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário sobre o que pensa a respeito desses eventos inexplicáveis. Inscreva-se no canal para mais histórias bizarras e verdadeiras como esta, e compartilhe com alguém que também se fascina pelos mistérios mais estranhos da vida real. Às vezes, a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção que poderíamos inventar.